Eu quero começar essa noite com um estudo, com um tema mais polêmico, que foi muita discussão. É possível perder a salvação? Porque nós entendemos que a salvação é recebida através do arrependimento e fé em Cristo. Mas ela é, condicionada a uma vida de santidade? Uma coisa que a gente ouve muito: quem se afastou dos caminhos de Deus e não se arrependeu, perde a salvação? Qual é a tua opinião? Responde aí. Porque um nome escrito no livro da vida, por exemplo, ele pode ser apagado por Deus. Quantas discussões, quantas perguntas deixam os filhos de Deus inquieto o coração? Pode perder a salvação ou não pode? E é sobre isso que eu quero falar um pouco contigo. Eu anotei aqui, 10 pontos aqui, 10 argumentos sobre a questão de ser salvo ou não. Sabe, amados, é um tema muito polêmico e há muita discussão, há muita dúvida a respeito das questões de salvação. Tem uns que defendem, assim, ferozmente, que uma vez salvo, salvo para sempre. E outros diz que não, que você pode perder a salvação, que a salvação ela é conquistada todos os dias. Qual é a tua dúvida? Qual é o teu posicionamento em relação a esse tema tão polêmico? Porque muitos falam assim, fulano se desviou, ele não tem mais jeito, ele tá fora dos caminhos do Senhor. Se Jesus voltar hoje, ele fica. Só que quando a gente para e estuda a palavra de Deus, num todo, ela é coerente e a gente conclui que a salvação não se perde. Que isso, pastor? Esse tema, amados, é um tema muito complexo. A gente poderia ficar horas e horas falando aqui, tá? Mas seria muita presunção tentar esgotar essa discussão apenas nesse estudo. Só que o propósito aqui não é levantar uma discussão. É trazer uma maneira bem simples, uma maneira bem leve, bem didática e expor a conclusão do que eu achei a respeito da palavra, tá? Então, você que está aí, pega caneta, pega papel, que nós vamos estudar junto, você vai anotar, e eu vou falar sobre 10 pontos, tá? Sobre a salvação. E eu quero enumerar ele aqui, Eu quero trazer aqui, Primeiro, a salvação, amadas e amados, é dado a mim e a você pela graça de Deus, mediante o nosso arrependimento, mediante a fé em Cristo Jesus. E ela não pode ser conquistada, não é pelos nossos próprios méritos. Não é, por exemplo, eu vou fazer boas obras, eu vou ter uma vida de piedade, de santidade, que, sim, agora eu vou ser merecedor da salvação. Não é assim. A graça é de graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8, está dizendo isso. Se você olhar Marcos 16, Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, você vai ver que está falando que ele é o único caminho. E a segunda coisa que eu quero trazer para você é que todos aqueles que são salvos, eles são selados pelo Espírito Santo. E entenda, selados. Este selo é para sempre. Esse selo não pode ser tirado. Porque a salvação em Cristo, ela é completa e perfeita, e ela é permanente. Porque o sangue nos purifica de todo o quê? De todo o pecado. E nos livra de toda a maldição da iniquidade. Deus não faz nada pela metade. Não, eu vou salvar, mas vou salvar só uma parte. Até uma certa altura, depois eu não vou mais. Os salvos são selados até o dia da redenção do Senhor. Você viu o tanto de confusão? Olha, por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 30. Eu quero pegar aqui para você. Abre aí. Efésios capítulo 4, versículo 30. Coloca aí em cima aqui, hein? Que é isso, hein? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua prioridade. E aí, meu irmão?
Que nem diz o outro, chupa essa manga. Lá em Romanos 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, o sangue nos purificou, o selo marca, e esse selo não pode ser tirado. Amado, quem é salvo tem discernimento espiritual. Eles não podem ser enganados pelo maligno. Não pode voltar a ser escravo do pecado. Aqueles, preste atenção, que verdadeiramente têm um Espírito de Deus, eles não conseguem coabitar mais com o maligno, amados. Eles podem até errar, pode falhar, mas o Espírito convence eles, isso aí que foi feito é errado. Convence eles da justiça e convence eles do juízo e conduz eles ao arrependimento. E o inimigo não pode tocar aqueles que são ungidos do Senhor, aqueles que são salvos em Cristo. Olha, o próprio Jesus falou, vai surgir muitos falsos profetas, muitos falsos Cristo, e farão grandes sinais, grandes prodígios, e eles vão enganar até os escolhidos. Jesus falou isso, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Lá em 1 João 5,18 também está falando. Amados, olha o tamanho da dúvida que foi semeado no coração dos filhos. Porque as pessoas têm muita dificuldade de se apossar dessa paternidade. A vida eterna, meu irmão, é para sempre. É uma vida conquistada. A vida eterna, uma vez conquistada por meio de Cristo, ela não pode ser revogada. Nada pode arrancar os salvos das garras da graça. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar referência falando sobre isso. Que as pessoas que eram salvas perderam a salvação. Não, perdeu, agora vai ter que ser salvo de novo. Eu lhes dou a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que me deu, maior que todos, maior que tudo. Ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Você viu como a gente tem um monte de coisa implantada na nossa mente? Tudo mentira, amados. Sempre ensinamento de homens. Jesus, ele não rejeita os seus sob nenhuma condição. Todo aquele que o Pai enviar a mim, e todo aquele que vem a mim, Jesus falou que de modo nenhum vai lançar fora. Sabe? Nem as tuas próprias atitudes podem te separar do amor de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque estou certo de quando nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem a peste, nem a fome. Nada pode te separar do amor de Deus. Romanos 8, versículo 38. Eu até digo para você, pega Romanos 8, a partir do versículo 1, e vai até o 39. Você vai ver quanta coisa rica que o Senhor falou para a tua vida e para a minha. E você precisa entender que os pecados que você cometeu, os pecados cometidos pelos salvos em Cristo, eles são revelados pelo Espírito Santo. Depois de confessados, eles são completamente perdoados. Os nossos pecados, eles impedem as nossas orações, eles prejudicam nossa comunhão com Deus, entristecem o Espírito, causam escândalo, são castigados, mas não têm o poder de nos tirar a salvação. João, ele escreve, quer ver? Evangelho de João, 1 João capítulo 2, a partir do versículo 1, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João... capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, é forte demais, amados. Quando eu olho esse texto aqui, eu falo, Jesus, obrigado. Meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, nós temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. E olha o versículo 2. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Amados, não sei você, mas até arrepia, não arrepia? Que palavra profética o apóstolo João está trazendo para a nossa vida.
Foi considerado o apóstolo do amor. Olha que coisa fantástica. Agora você consegue compreender algumas coisas? Por isso que existe tanta confusão, amados. Um puxa para o sul, o outro puxa para o norte. É por isso que há divisão no meio do corpo de Cristo. Agora, entenda uma coisa. Quando um salvo ele se desvia dos caminhos do Senhor, abandona a igreja e se entrega ao pecado, Deus, na sua infinita misericórdia, ele continua cuidando dele. Sabia disso? E no tempo certo, antes da sua morte física, essa pessoa vai se reconciliar com o Pai. Quem é verdadeiramente salvo, ele se arrepende, amado. Ele sempre se arrepende. Ele pode pecar, mas vem o sentimento de arrependimento. Ele sempre retorna para os braços do Pai. Ele ouve, o Espírito Santo falando com ele. Mesmo depois que ele praticou aquilo ali, o coração dele fala, puxa vida, por que eu fiz isso? Tem até uma parte lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, que o apóstolo Paulo, ele trata de uma situação de um homem que estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. E ele falou assim, eu entrego a carne para que seja destruída e o espírito para o dia da redenção. Vamos pegar lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Deixa eu pegar esse texto aqui, 5:1 até o 5. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual no vosso meio, que nem mesmo os pagãos praticam. Fiquei sabendo de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com sua própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveria lamentar-se e excluir sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E é como se estivesse aí. Eu já condenei esse homem. Em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito. E o poder do nosso Senhor Jesus Cristo também estará presente. Entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Você viu aí, meu irmão? Está vendo como a gente ouviu tanta coisa, tanta fábula, tanta coisa que confundiu o nosso coração? Pastor, mas tá bom. E quando alguém abandona definitivamente a fé, não mostra mais nenhum sinal de temor, não se arrepende mais? Amados, é simples. Essa pessoa está mostrando que a verdade nunca esteve nela. Ela nunca foi salva. Aí está o X da questão. Ser membro de igreja, falar em línguas, pregar, fazer milagre, nada disso prova que a pessoa é salva. Só Deus conhece o coração, amados. Muitos estão envolvidos com a obra, sim, eles vivem para aquilo. Tiveram experiências com o Espírito Santo, mas não se entregaram por inteiro ao senhorio de Cristo. E não pertencem à família dos que foram salvos. Agora, muitos têm se tornado anticristos. Saíram de nós, mas não eram de nós. Se fossem da nossa família, eles iriam ficar conosco. E para que isso? Para que se manifeste que nem todos aqueles que diz Senhor, Senhor, é digno dele. Aí você olha assim e fala, pastor, mas tem gente dentro da igreja que não são salvos? Amados, milhares, centenas. Tem muita gente que está na igreja, Chacaramanai, Chupabala House, e se dedica à obra e faz, mas eles estão envolvidos com a obra. Eles não foram salvos em Cristo, eles não tiveram o reino dentro deles. Eles estão preocupados com a obra. Olha Saul e olha Davi. Qual que era a maior preocupação de Saul? Era com o reino. E qual era a maior preocupação de Davi? Com Deus. Saul queria saber daqui, do reino. Aqui, o reino. Ele não estava nem aí para Deus. Como muitos estão dentro das igrejas, achando que cumprindo doutrinas de homens, apenas fazendo o ritual,
Não, porque ó, eu rodo no manto. Isso aí não vale nada, isso não prova nada. Olha o tanto de advertência que a Bíblia tem para as pessoas. Se o salvo perseverar no caminho de Deus, demonstrando cuidado com o Pai, demonstrando cuidado com o que são seus. Amados, a distância de Deus gerada por esse esfriamento da fé, pela permanência no pecado, traz uma série de problemas, provoca dor, tristeza, frustração. Olha as consequências que está vindo sobre o povo de Deus. Olha a legalidade que o inimigo tem para poder estar agindo na vida dos crentes. Permaneça na comunhão, meu irmão. Permaneça na comunhão, minha irmã. Sabe, esses textos que eu falei aqui para você, eles falam sobre a importância de perseverar. Apenas isso. Eu só confirmo a ideia que se alguém não perseverar, não se reconciliar, após um período afastado, não for fiel a ponto de enfrentar a própria morte por amor a Cristo, esse nunca pertenceu a Jesus. Por isso ele não vai herdar a vida eterna. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você conseguiu pegar isso aí, meu irmão? Para a gente terminar, para não ficar longo esse estudo, porque a gente vai... Eu trouxe aqui para você apenas um resumo, porque eu vou separar graça, vou separar reino. Sabe? A gente olha, por exemplo, às vezes a gente pode ver que existe aqueles que são salvos que buscam a Deus, que procuram viver uma vida de intimidade, uma vida de santificação, uma vida de comunhão com a igreja de Cristo, né? E tem aqueles crentes carnal mesmo. Eles são salvos? São, mas se acomoda. Vive essa vidinha medíocre de superficialidade espiritual, que só faz aquilo que manda. Só que aqueles que estão perdidos não depositaram sua fé na redenção, que é em Jesus. Aqueles que têm o Espírito de Deus é atraído pelas coisas de Deus. Seu prazer está em adorar o Pai, buscar, glória, estar na presença dEle. Se preocupa em trazer a presença, se preocupa em ter uma postura de noiva, se preocupa em ter uma postura de filho de Deus, em santificação, em crescimento espiritual, com intimidade. E se preocupa com essa intimidade com o Pai, com esse relacionamento. E quando ele cai em tentação, ele fica incomodado. E o Espírito Santo começa a tocar no coração dele, falando que ele precisa voltar para o caminho, da onde ele saiu. E ele só vai sentir paz se arrepender e voltar. Quem é realmente salvo não pensa jamais, já que eu estou salvo mesmo, eu vou deitar e rolar, vou pintar o set, vou fazer o que me der na telha. Que não vai me acontecer nada mesmo. A luz e as trevas, elas não combinam. Se você está na luz, a luz resplandece através de você. Mas se você está nas trevas, a luz não está em você. Aqueles que são salvos, mas se acomoda a uma vida cristã medíocre, descomprometida, eles não abandonam a fé. Beleza! Mas vivem na carnalidade. Você já está colhendo as consequências das suas escolhas. Você não... Falta de poder, falta de intimidade com Deus. Não frutifica mais. Você não perde a salvação, mas perde a oportunidade de experimentar o melhor de Deus nessa terra. Receberão poucos ou nenhum galardão quando as suas obras forem julgadas. Preste atenção, a obra de cada um vai se manifestar naquele dia. Ela vai passar pelo fogo, e o fogo vai provar qual é a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte vai permanecer, beleza. Mas se queimar, sofrerá as consequências. Mas mesmo assim será salvo. Mas como quem passa pelo fogo. E aí, meu irmão? Aqueles que nunca tiveram uma experiência real de entrega com o senhorio de Cristo,
que permanecem escravos do pecado são insensíveis à voz de Deus. São irresistivelmente atraídos pelos prazeres do mundo. Eles não possuem discernimento espiritual. Eles não se preocupam em agradar a Deus, mesmo sendo membros ativos de uma igreja cristã. Sabia disso? Não estão ligados à videira verdadeira, que é Cristo. Serão arrancados no devido tempo. Serão um joio semeado no meio do trigo pelo maligno. Lobos com pele de cordeiro nunca pertenceram a Deus. Preste atenção, salvação não se perde. Aquele que verdadeiramente possui o Espírito Santo precisa buscar a cada dia viver em santidade. Não para garantir a salvação, porque uma vez recebida, eu não vou perder. Eu vou usufruir de uma vida cada vez mais íntima com o meu Pai. E nós finalizamos aqui, amados, com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Eu sou o pastor Cleberson Torres, da Monte Sião Church, de Sinop, no Mato Grosso.